Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é uma alegria imensa terminar mais uma semana na sua companhia, né? Coisa boa. Eu quero te agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa durante todos esses dias e que está aí ligadinho com a gente hoje também. Já te faço um convite para a gente ficar junto até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto CRIA, o FJF, e também sobre o JF Esporte e Cidadania e os Jogos da Terceira Idade. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, telespectadores da TV Juiz de Fora. Bom dia, convidados. Bom dia, Hussein. É um prazer novamente estar com vocês. Prazer é nosso te receber. Bom dia, Hussein, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia, telespectador. Tudo ótimo. Vamos lá, Bom né? te receber. Vamos lá, então. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o coordenador do projeto CRIA, o FJF, Jorge Perru. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre o nosso projeto. Prazer é nosso, obrigado, viu? E também o subsecretário da Secretaria de Esporte e Lazer, Tiago Barbosa. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, debatedores. Bom dia, telespectador. Obrigado pela sua presença. Prazer. Bom, a Faculdade de Educação Física da Universidade possui um projeto de extensão que treina atletas aqui da cidade para as competições nacionais de atletismo, o CRIA, o FJF, e a gente vai conversar sobre esse projeto a partir de agora. Jorge, conta pra gente como que esse projeto foi criado, né, o CRIA, e até hoje, são mais de 10 anos, né? Com essa configuração do CRIA vai para 7 anos. Mas eu sempre gosto de ressaltar que já tem projeto de atletismo na faculdade, eu acredito que há mais de 10 anos. Tinha o Guto, né, que é famoso no atletismo, tinha um projeto também. Então, uma coisa que eu acredito que seja uma das características de sucesso do nosso projeto é a tradição que o Juiz de Fora tem no atletismo, né? Então aqui sempre houve vários atletas, a gente pode destacar assim o maior de todos, o Ronaldo da Costa, que foi recordista mundial da maratona, né, daqui da região, né? Então essas atividades de atletismo já tem na universidade há mais de 10 anos. Agora, que a gente começou com o CRIA, vai para 7 anos agora. E há uma expansão bem grande, né, Jorge, da parte de esportes, o chamado de FAEFID, não é isso? FAEFID, Faculdade de Educação Física e Desporto. E parece que tem planos de uma nova expansão, né? Assim, ou pelo menos a gente teve alguns anos atrás a construção da quadra de vôlei, né? Como é que está assim, a questão da expansão? Olha, agora já foi inaugurado um prédio que tem a parte de ginástica olímpica embaixo, com o pé direito alto, para colocar aqueles aparelhos, aquelas coisas de ginástica. O segundo andar tem as salas de lutas, de ginástica, e no terceiro andar é o laboratório da pós-graduação. Esse prédio já foi inaugurado. O ginásio, que é um ginásio muito grande, daqui a poucos dias já inaugura, porque já está assim, fazendo os detalhes finais já. Então, na primeira fase, foi a reforma da pista, a cobertura da piscina, a reforma do ginásio e aquelas quadras cobertas lá em cima. E agora, nessa fase, tem esse prédio muito grande que está abrigando vários ambientes, né? E o ginásio grande, que acho que vai ser chamado de arena mesmo, porque é enorme. É para quantas mil? Acho que umas 3 mil pessoas, né? Eu acho que é por aí. Bem bacana. Então, só dando uma preliminar, assim, porque na educação física, ela forma profissionais para atuar em várias áreas, né? Então, tem a área da escola, que quem vai trabalhar com a escola, inclusive a universidade tem o colégio de aplicação, que é exatamente para esse campo, para os alunos se desenvolverem. Tem uma área de saúde, que é para prevenção de doenças, tratamento de doenças crônicas. Cresceu muito com a inauguração do CAS, né, que está lá acima da universidade, também está crescendo. Tem a área de lazer, tem a área de fitness, de academias e tudo, e a área de esporte.
Então, o crescimento na área de esporte teve um impulso muito grande com essa reforma que houve, com essas instalações. Por exemplo, no nosso caso, que é a pista de atletismo, ela tem padrão internacional. Então, é a mesma pista que foi usada no Engenhão, nos Jogos Pan-Americanos. Inclusive durante a Olimpíada, né? Os atletas. Com a vinda daquelas equipes naquela época das Olimpíadas, a gente conseguiu o material. Porque o material do atletismo é muito caro também, são muitos materiais de lançamentos, barreiras e tudo. Então, todo o material também nosso é de padrão internacional, é certificado pela Federação Internacional. Então, isso aí nos dá quase que uma obrigação de ter um projeto que nós temos toda essa capacidade física instalada de equipamento, né? Além do conhecimento, porque já tem 11 anos, que já tem a pós-graduação em Educação Física. Tinha um mestrado. Agora, há 2 anos atrás, foi implantado o doutorado. Então, na nossa pós-graduação, tem a linha de saúde, exercício de saúde, que é essa linha muito forte, e a outra, estudos do esporte. Então, os projetos ligados ao esporte, eles estão também ligados à pós-graduação. Então, os alunos da pós-graduação trabalham como monitores, desenvolvem as suas dissertações, as suas teses, fazem pesquisa. Então, o que nós temos? O melhor equipamento e os melhores profissionais, porque, na verdade, o aluno de pós-graduação ele já é formado e já está no doutorado, é uma pessoa super preparada, né? Ô Jorge, voltando assim, especificamente dentro do projeto, a gente tem um atleta de Juiz de Fora que está ranqueado para participar de um torneio de lançamento de dardo na Finlândia, não está? Ele já foi lá. Ele já foi? Qual foi o resultado que ele teve? Porque ele foi ranqueado, inclusive, para estar entre os 12 melhores do mundo. Aconteceu isso? Aí lá, ele infelizmente, ele não foi muito bem, ele não conseguiu passar para a fase final, né? Mas a categoria dele é até 19 anos, é o sub-20. Então, ele tem 18, então ele ainda é bem novo nessa categoria. No ano que vem, ele ainda tem mais 1 ano. Mas a gente ficou muito satisfeito, porque é a maior competição do mundo, porque tem vários mundiais, vamos dizer assim, estudantis e tudo. Esse é o da Federação Internacional, é o maior que tem. O índice que eles colocaram de participação era mais alto do que o recorde mineiro da prova, né? Então, o Luiz ele fez 70 metros no dardo. E aí ele se classificou para ir no Mundial, né? Então, para nós, é uma garantia, assim, vamos dizer, é uma confirmação que a gente está fazendo um bom trabalho. Os frutos sendo colhidos, né? Vocês plantaram e agora estão colhendo. Mas eu sempre falo que ninguém chega a ser campeão assim à do toa. dia para a noite. Esse menino treina todo dia, se bobear, assim, alguma está de férias 2 vezes por dia, há 6 anos. Nossa. A família apoia, né? É um menino super talentoso, super dedicado, então tem todas as condições para treinar. Os treinadores deles tem um conhecimento muito grande também do atletismo, né? Então, toda essa estrutura, essa convergência de fatores que vai garantir o desenvolvimento, né? E eu não sei se as pessoas sabem, o filho do Jorge é um dos melhores corredores do Brasil, foi campeão brasileiro, campeão mineiro, né? Recordista mineiro, bateu o recorde de 10 mil na pista num tempo absurdo. Quem corre por aí, ele fez 31:20. É você colocar a esteira 19 por hora e tentar ficar lá durante meia hora. Esse é só o tempo que o Hussein demora para levantar. Mas eu quero aproveitar que você falou, então, para você fazer uma avaliação da universidade como um suporte para o esporte aqui em Juiz de Fora. Olha, eu conheço a universidade há muito tempo, desde a época que a pista não era ainda essa pista boa. Que era uma pista ainda de saibro, antes dessa melhora, que é a época que eu corria, era bem diferente, mas sempre teve um apoio muito grande. A gente está com uma parceria muito boa com a universidade, o time de lá está jogando no estádio, os jogos quando manda aqui em Juiz de Fora, está jogando lá. A gente está conseguindo uma aproximação muito grande. Esse projeto do professor Parro é sensacional. Eu sou muito fã, conheço desde o começo, lá desses 11 anos atrás, aí eu lembro dos meninos correndo no ranking. Eles têm resultados muito bons no ranking. Se você olhar lá, a turma da cria, só molecada, que é legal de ver molecada, né? Só molecada nova, eles estão assim, sempre lá na frente. Quem corre, aqui no Juiz de Fora é muito comum correr ali na 440, né? Sai
treino típico de fora, sai da UFJF, dá uma corridinha ali, volta. Você vê os meninos passando lá, é sensacional. Legal. E tudo cria dele. Uhum. Muito legal. E para essas crianças começarem no CRIA, tem uma faixa etária? Como que é a inscrição? Como que é feito isso? Olha, esse nome CRIA é Centro, né, de Iniciação ao Atletismo. Então a ideia é começar mesmo com criança. O atletismo começa aos 12 anos, porque não tem categoria abaixo disso, igual outras modalidades que tem. Eu acho até porque é uma recomendação, inclusive, da Federação Internacional. Uma pista tem 400 metros. Aí uma criancinha de 5 anos, para treinar atletismo é muito difícil, né? Então começa com 12 anos e não tem nenhuma taxa, nenhuma formalidade. A pessoa que quiser treinar, ela vai à pista lá segunda, quarta ou sexta, às 8 horas da manhã ou às 14h30 da tarde e se apresenta lá para treinar. Aí treina uma semana, 2, vê que é isso que vai ficar. Aí ela preenche um formulário mínimo lá com algumas informações e está fazendo. Ô Jorge, é só para que eu entenda um pouco e o telespectador também ele fique claro para ele. Por exemplo, esse projeto, qual tipo de apoio que dá ao atleta? Por exemplo, você identificou lá um atleta que tem o potencial. Uhum. Esse apoio do projeto é a parte de treinamento específico. Por exemplo, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um fisioterapeuta. Tem todo esse suporte ou é só na parte de treinar mesmo? Não, tem todo esse suporte. Alimentação diferenciada, tudo direitinho que precisar? O que a gente conta muito é que a gente tem uns apoiadores voluntários e outros que têm alguma inserção, por exemplo, curso de nutrição. Uhum. Tem estagiários que vão lá, nos ajudam, orientam as crianças. No curso de fisioterapia também tem estagiário de fisioterapia. Tem o Humberto lá da IGEA, que também ele faz um trabalho voluntário muito, muito bacana também. Agora o Torga, que está nos auxiliando na nutrição. Então a gente tenta buscar esses apoios dentro da universidade, da estrutura da universidade, para fazer esse trabalho multidisciplinar, né? E além disso também, mesmo na parte de treino, a universidade coloca à disposição dos alunos do projeto toda a instalação dela. Então não é uma coisa assim, porque às vezes você faz projeto, mas como é projeto social, o piorzinho que você tiver, você destina para a pessoa, né? Então o nosso projeto, a universidade coloca o melhor dela, as melhores instalações à disposição do projeto. Então os alunos fazem musculação, usa piscina, tem ginásio. Ainda dentro da pergunta do Cirilo, né, ainda dentro dessa questão de apoio, vamos supor que tem um menino de 12, 13 anos que não sabe se a pisada dele é pronada ou supinada. Como é que é essa questão? Existe algum fisioterapeuta que ajuda na questão do calçado também? Pode ser daqui a pouquinho? A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Já estamos de volta e durante esse intervalo eu fiquei aqui me questionando por que o Hussein... Pisada, né? Mas isso tem a interferência no esporte? Tem muita. O atletismo é um esporte que exige muito do seu corpo, né? Você falou mais no caso da corrida, né? Então, às vezes pequenas assimetrias, por exemplo, e até o Caetano Veloso fala que de perto ninguém é normal, né? Não tem ninguém todo simétrico assim. Então, às vezes a pessoa tem uma pisada de uma determinada maneira que ela nunca vai saber que não é um problema. Mas a hora que ela corre 100 km por semana, 20 km por dia, aquilo estressa mais. Então, a gente sempre tem esse cuidado e esse acompanhamento, porque todo atleta, que a gente só vê o sucesso, né? Mas o dia a dia é lutando contra as suas limitações, corrigindo as suas deficiências e tal. Então é muito comum esses problemas de pisada. A gente tem trabalhado muito com fisioterapia, às vezes sempre tem exercícios compensatórios, tem trabalhado muito também com colocação de palmilha. Hoje, no Brasil inteiro, Juiz de Fora também já tem muita gente produzindo palmilhas corretivas que ajudam para os corredores se adaptarem, né? Mas, na verdade, o esporte é uma luta mesmo contra lesões, são muitas dificuldades. Né? São muitas dificuldades. Por isso que a gente que acompanha os atletas assim, então a gente o dia a dia do treinador é isso, entendeu?
Tem até a respeito, que a gente teve no Quênia, a gente ficou fã dos quenianos, já era, né? E eles têm uma expressão lá, que é train hard, win easy, ou seja, treina duro e ganha fácil. Então, porque quem vê um queniano correndo, acha que aquilo é natural, que aquilo ele nasceu daquele jeito. E eles treinam muito duro, e tem lesão, tem tudo. Então, todo atleta que a gente vê com sucesso, correndo com desenvoltura, aquilo é construído com muita dificuldade. E todo atleta, não existe aquele que é 100% perfeito. Todo tem um defeito, tem um problema. O próprio Usain Bolt tem um problema na coluna, outro na panturrilha, massagem. Sabe qual que é a origem do nome dele? Não. Hussein. É uma variação do nome Usain Bolt. Sem o H, né? Usain Bolt, viu? Agora você já sabe que não é só, esse não é só batedor, E a similaridade termina aí também, né? Mas eu achei interessante a tua fala, porque assim, existe aquele ditado no pain, no gain. Que é do esporte que é do esporte também. Mas em alguns momentos o pain pode gerar a lesão. Então depois eu queria que você falasse um pouco, eu acho que o Cirilo também tem uma pergunta, né? Uma das coisas que na universidade ela se baseada em ensino, pesquisa e extensão, né? A extensão ela tem crescido muito porque ela é uma forma da universidade ter uma retribuição com a comunidade que a acolhe, com seu entorno e tudo, e ela então transmite assim extramuros, ela estende o trabalho dela à comunidade do entorno. Mas a universidade ganha muito com isso também. Imagina. Porque aí ela desenvolve o conhecimento dela, e os nossos alunos aprendem muito mais na extensão, às vezes, do que numa aula. Então, você tem uma aula teórica sobre treinamento. Mas aí, quando ele vai trabalhar no projeto, ele vai trabalhar com treinamento, né? E eu até converso com os alunos que eu falo, o treinamento é muito mais do que está no livro, né? Não é só saber quantas repetições você faz. O dia a dia é acompanhar os problemas, contornar as dificuldades e tudo. Então, o treinamento, falou que é treinamento, qualquer modalidade, em qualquer lugar do mundo, é isso. É o dia a dia, tudo. Os treinadores têm uma função importantíssima, porque você nunca vai conseguir um treinador, alguma coisa pela internet, entendeu? Você tem um conhecimento a respeito, talvez, de métodos de treino, mas o dia a dia, o acompanhamento, a superação das dificuldades é o trabalho do treinador, né? Você está falando negócio do trabalho do treinador. Nos Estados Unidos, nos 40 dos 50 estados, os treinadores na área de basquete e futebol americano são os funcionários públicos mais bem remunerados. E outro detalhe que eu queria te perguntar, você falou sobre o Quênia, mas você vê, o Quênia se especializou, basicamente, os atletas quenianos são reconhecidos por corrida, e geralmente corrida de fundo. E a condição material, acredito, do país, na área de esporte e investimento, deve ser menor que a nossa. Por isso eu te pergunto 3 coisas. Primeiro, por exemplo, você imagina que hoje você, com a sua equipe de esporte lá, você gere uma pessoa lá, um iluminado lá, consiga quebrar um recorde mundial. Esse rapaz fica no Brasil? É a primeira pergunta. Segundo, a segunda é interessante porque o americano, a escola americana e a escola europeia, quando eles percebem que as pessoas têm potencial, a primeira coisa que ele começa a ser disputado é pelas maiores universidades com bolsas gratuitas. Então, além da prática esportiva, ele recebe uma formação. Existe esse tipo de preocupação na universidade brasileira, principalmente na universidade pública. E a segundo, o que você acha que acontece que gera todo esse sucesso com os canianos? Porque você pega a maratona de Nova York, eles estão entre os 3 primeiros. Tudo que é longa distância, você entrou, já ganha. Você vê que são pessoas de baixa estatura, pequenininhos, contra gigantes do mundo que não conseguem igualar. Você poderia comentar isso com a gente? Então, são 2 perguntas. 3. Tá vendo? Eu já estou querendo enrolar uma. O desempenho dos quenianos. Começar por aí. Junta essas 2, a primeira e a última. A primeira de ser recordista mundial, mas a resposta são diferentes. Vamos pelos quenianos. Inclusive, existem livros e pesquisa. O desejo de todo mundo é descobrir o segredo dos quenianos. Tem livros sobre o segredo dos quenianos, né? E quando a gente, por exemplo, esteve lá, a ideia era viver lá e entender melhor o sistema deles, né? Então, no Quênia, primeiro que não é na África inteira, nem no Quênia inteiro, é uma região de montanha. É no morro, isso. No Vale do Rift, lá é uma região a 2.500 metros de altitude, que todos os corredores estão no mesmo lugar.
E no Quênia tem 42 tribos. Então é uma tribo de Kalenjin, e tem os Maasai também são bons, mas esses corredores de fundo são todos de determinada tribo. Então a gente acha que tem um componente genético muito grande, e como é um sistema tribal e que as tribos não se comunicavam, havia até rivalidade e tudo, então não houve uma diluição assim, genética e tudo. Então é um grupo, e aí junta isso. Eles são muito pobres. Ascensão social. Ascensão social. É sobretudo isso. Aí o que a gente nota é o seguinte: o queniano treina 3 vezes mais do que um brasileiro, porque talvez ele se dedica mais, até por essa necessidade financeira. Então são muitas coisas que se associam para o queniano ser tão bom, né? A respeito de conseguir um recorde mundial, a universidade ainda não está nesse nível. Os nossos começaram criança lá, estão chegando agora aos 20 anos, 21 e tudo. O que a gente tem mais preocupado, porque assim, a probabilidade de você conseguir uma pessoa para o recorde mundial é 1 em não sei quantos milhões, né? O sonho de todo treinador é descobrir um cara. Mas se conseguisse, ele ficaria no Brasil, na Pode universidade? Ficar. Ou não, pois é, a gente ainda na universidade, acho que sim, porque inclusive tem programas do governo de Bolsa Atleta, quando você tem resultado. Nós temos atleta que recebe Bolsa Atleta, do nível nacional. A partir de qual idade? Eu não tenho uma idade, se vamos supor, 13, 14, tem a Bolsa a destacar, Estudantil. Se você ganhar um campeonato brasileiro estudantil, você pode ganhar uma pequena bolsa. Tem a bolsa do Ministério do Esporte, até que ela está um pouco atrasada. Mas tem várias categorias, desde o atleta escolar até o atleta olímpico, que tem uma bolsa maior. Me parece que teve um rapaz, nadador brasileiro, que ele bateu uns recordes aí. Se eu não me engano, ele é paulista. Vocês sabem desse? O Nicolas Santos bateu 50 borboleta de piscina curta. Mas me parece também teve um rapaz, o Nicolas é profissional, né? Teve um rapaz júnior ainda, sei lá, 14, 15, 16. E ele meio que está sendo justamente dentro da linha do Cirilo, está sendo para ir embora para os Estados Unidos. No atletismo eu posso falar como que a gente consegue absorver a maior esse estrela talento? Nossa hoje é o Thiago, que ganhou o salto com vara. Ele compete pelo Pinheiros. Ótimo. Conseguimos reter. Recebe apoio aqui e tudo, e treina na Itália, apoiado pela confederação e tudo, mas ele é um atleta que competiu o Troféu Brasil aqui agora. Parece que a Rosângela está nos Estados Unidos, então tem assim, não há uma regra, tem uns que conseguem alguma, mas ela compete pelo Pinheiros. Então tem atleta que vai para os Estados Unidos, que fica aqui, mas é possível ser um campeão mundial treinando no Brasil. Você poderia falar um pouquinho também dos atletas locais? Atualmente a gente tem a Letícia, né, que disputou agora em Fortaleza, não tem? Luísa, isso, a Luísa Campos. Poderia falar um pouquinho? Isso para nós é muito gratificante, porque a gente está falando do Luiz Maurício, que começou lá criancinha, hoje é um rapaz enorme, muito forte, que lança 70 metros no dado. Mas como o trabalho vai evoluindo, agora tem outras crianças que estão começando a aparecer nessa categoria sub-16. Não é? Então, no Campeonato Brasileiro agora, a Luísa foi segunda no salto com vara, a Nalândia, que é aqui de Chácara, foi quarta no 250 e foi quinto no 75. Que maravilha. Há uns meses atrás, no sub-18, o João Macedo foi terceiro na barreira, o Pedrinho foi segundo no 3.000, né? Sempre vou esquecer alguém. Mas então a gente continua revelando talentos, né? Então são várias ondas, né? Então tem uns que já estão indo para a categoria adulta, ou sub-23, e vem uma outra geração que a Luísa assim, é o expoente maior agora, que foi segundo no salto com vara, que é do sub-16, né? Então, para nós foi muito bacana, significa que a gente... Porque é comum em alguns projetos ele cair nessa armadilha, porque você revela alguns atletas, então você se apaixona por eles ali, vai seguindo e não faz uma renovação, né? Então, esses agora que foram em Fortaleza foi muito bacana. Um componente muito importante de disciplina, né? Então, assim, eu queria só fazer uma menção importante. Eu conheci no mês passado o pai da Luísa, foi uma grata coincidência. A gente precisou de um trabalho e ele foi um fornecedor da mão de obra. E ele me falou muito bem da filha dele, elogiou, falou com muito amor e paixão. E uma das coisas que ele me falou que me marcou muito é que ela não usa o celular de segunda a sexta.
Eu acho que ela até está escutando agora. Ou ela está o na pai aula agora. Tá na Espero aula, que esteja na aula. Eu não sei se eu vi um papo de que ela ia para São Paulo, alguma coisa, esse final de semana. Não tem nenhum torneio? Não. Pois é, mas assim, enfim, eu sei que tem uma disciplina muito forte. Então não é só uma questão de talento, tem uma questão também comportamental muito forte. Eu lembro que eu falei, vou mandar uma mensagem para ela, porque eu mandei um presentinho e eu me lembro muito bem dele ter dito. Ela não abre o celular de segunda a sexta, né? Eu não vejo ela muito com o celular, não, mas eu queria destacar aqui o Edson, o pai dela, né? Igual a gente está falando, que o resultado do atleta é multifatorial, depende de muitas coisas, né? E a gente conhece muito, todo mundo tem a história de um menino muito talentoso que não conseguiu desenvolver seu talento. No futebol, então, está cheio de exemplos, né? Como esse menino não foi. Então, a família da Luísa apoia ela muito. O pai dela foi atleta, era ciclista, né? Ela gosta de lutas e tudo. Então, desde que ela era, o irmão dela, que está mais novinho um pouquinho, vai ser atleta, o Pedrinho, a família leva para treinar, participar de competições. Então, a própria hábitos familiares, assim, de estar convivendo com a natureza, de fazer exercício, isso tudo faz parte da formação, né? E ele acompanha no treinamento, leva, participa, né? Outro dia eu vi um documentário de um rapaz que é empresário de futebol, com interesses assim, mais financeiros. Então ele falou que depois de muito eles investirem em pessoas erradas, a primeira coisa, ele vai na casa do rapaz. Falou, se a família for muito desestruturada, eles não pegam, porque não vai dar certo. Então, ele, assim que descobre um menino, esse menino é talentoso, a gente poderia apoiar o menino, muito ser empresário dele. Família. A hora que ele vê que a família é desestruturada, e por experiência ele sabe, olha, isso aí não adianta, não vai dar certo, vai dar problema. Então, o projeto é bacana, assim, porque envolve a família, né? Então, os meninos todos que ficam são muito disciplinados. Professor, só para reforçar e a gente encerrar o nosso bloco, crianças para o atletismo a partir dos 12 anos, quais os dias de treinamento e horários? Eu queria falar também que a partir de 18, mas não tem limite superior não, quem tiver 20, 30 anos, quiser ir lá treinar também pode. O limite de 12 é exatamente porque o treinamento é muito pesado e ele não é muito adequado para uma criança de 4 anos. Abriu uma porta de esperança aí pra gente, né, Caio? Então, eu já me exercito. Quem quiser ser estagiário, aluno de outro curso de graduação, quiser lá acompanhar, quiser aprender, quiser ir fazer pesquisa, quiser ir conhecer. E pode assistir também, né? Lá pode tem assistir, uma plateia, quiser treinar, pode. Então, a ideia, eu acho que é a função da escola pública, né? Assim, de trabalhar com essa coisa. Então, quem quiser, segunda, quarta e sexta, tem treinamento todo dia. Mas para quem está começando, a gente recomenda ir segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã ou 2h30 da tarde. Perfeito. Muito obrigado, viu? A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.